Saudações, pessoal. Então vamos lá, né? Aqui já é nosso bloco 18, né, do nosso curso de Prática Administrativa Previdenciária e é o segundo bloco só de pensão por morte, né? Pensão por morte sempre com muitos detalhes. Então, a gente vinha falando da questão do ex-companheiro, né? Que o ex-companheiro, o ex-cônjuge que recebe prestação alimentícia, ele também vai fazer jus à pensão por morte, mas que essa pensão por morte, para ele, pode ser temporária por uma decisão, uma definição lá na sentença da Justiça Estadual, ok? E existe a portaria conjunta número 4, de 5 de março de 2020, que é ela que trouxe essa inovação de que a invalidez do filho ou do irmão pode ocorrer após os 21 anos de idade dele, contanto que a invalidez foi posterior aos 21 anos de idade, mas antes do óbito do segurado instituidor, e que, lógico, ele dependia economicamente desse segurado que faleceu, né? No caso, o segurado instituidor. O que é que diz lá a portaria conjunta número 4, de 5 de março de 2020? Que invalidez posterior aos 21 anos, porém anterior ao óbito do instituidor para dependentes que possuíam dependência econômica, filhos possuem presunção relativa, e para o irmão que não comprova dependência econômica imediata, e aí tem que comprovar com documentação. Faleceu o pai. O filho tem mais de 21 anos e ele tem uma invalidez. A invalidez foi posterior aos 21 anos. Se ele dependia economicamente do pai, morava com os pais, ok, ele vai ter direito. Mas essa presunção, como já dito, é relativa. Pode-se outro dependente ou o próprio INSS constituir provas para destruir, digamos assim, né? Desqualificar, melhor dizendo, né? De forma mais branda, desqualificar essa dependência econômica. Digamos que ele é casado, digamos que ele tem renda própria, é concursado, enfim. Não dependia economicamente do pai. Mas ele ficou inválido posterior aos 21 anos. Né? Mas ele não dependia economicamente do pai, morava em residência diferente. Então, essa presunção é relativa. Já o irmão sempre vai ter que comprovar a dependência econômica, seja anterior ou não aos 21 anos, porque ele é de classe 3, então só quem tem dependência econômica presumida são os dependentes de classe 1. E aí, nessa portaria, no artigo 7º, diz que cabe revisão de requerimentos indeferidos desde 19 de agosto de 2009. Então, todos os requerimentos de pensão por morte, desde 19 de agosto de 2009, que teve o indeferimento exclusivamente, foi indeferido exclusivamente porque a invalidez foi detectada, invalidez posterior aos 21 anos. E como que ocorre essa análise da invalidez? É porque, quando se faz o requerimento de pensão por morte de maior inválido, esse requerente ele vai passar por uma perícia médica. Então, passa pelo perito médico federal, que vai analisar se a invalidez foi ou não anterior aos 21 anos. Antes da perícia médica, só tinha que dizer que se a invalidez foi anterior ou não aos 21 anos. Ela agora diz que a invalidez foi anterior aos 21 anos, ou ela diz que a invalidez foi posterior aos 21 anos, mas antes da data do óbito do segurado instituidor. Ok? Tranquilo, né? A súmula 340 do STJ, ela reforça o tempus regit actum no caso da pensão por morte. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Isso é muito importante, apesar de parecer óbvio, mas isso é muito importante porque, como nós já vimos, tem regras, né? A gente falou, por exemplo, se o óbito ocorreu ano passado, por mais que o requerente tenha requerido em 2021, mas o óbito ocorreu em 2020, né? A fixação se a pensão vai ser vitalícia ou não é 2020, é na data do fato gerador. Então, se em 2020 o dependente já tinha 44 anos de idade, a pensão vai ser o quê? Vitalícia. Não é a regra de
2021, que é a data do requerimento, não. Que em 2021 está se exigindo, para a pensão ser vitalícia, que o dependente tenha 45 anos de idade ou mais. Mas, lembrar da súmula 340 do STJ, do Tempus Resti Actum, então a pensão por morte tem que se ver as regras da data do fato gerador e não a data do requerimento. Então, são causas de não extinção ou de extinção do benefício. Uma causa de não extinção, que nós já falamos também, é a questão da colação de grau do filho anterior aos 21 anos de idade dele, né? Mesmo que ele faça colação de grau anterior aos 21 anos, ele não vai deixar de ser dependente desse segurado. Agora tem as outras que aí sim causam emancipação, né? A própria emancipação clássica de os pais irem no cartório emancipar o filho, a questão de economia própria, né? Ser servidor público concursado, então, de fato ter casado anterior aos 21 anos. Então aí ok, se emancipou, deixou de ser dependente aqui para a pensão por morte. Agora, a colação de grau, né? A colação de grau anterior aos 21 anos não deixou de ser, não vai ser mais causa de extinção da pensão por morte para esse dependente. Agora, perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, se foi autor, coautor, partícipe de homicídio doloso ou tentativa do crime de homicídio do segurado instituidor. Então, a gente tem o caso clássico, né, conhecido da Suzanne von Richthofen, né? Acho que é mais ou menos isso aí, a pronúncia, enfim. E aí imagine que ela, quando participou, né, do homicídio dos pais, digamos que ela tinha menos de 21 anos de idade, mas aí ela não tem direito à pensão por morte, porque ela entra aqui nessa situação de extinção, porque ela foi autora, coautora ou partícipe do homicídio dos segurados instituidores. Aí também é muito comum perguntar, mas então pode ter, né? O filho pode receber 2 pensões por morte, digamos que infelizmente ocorreu uma tragédia e faleceu o pai e a mãe. O filho pode e vai requerer e receber pensão por morte dos dois? Sim, sim. O filho vai receber. Inclusive é muito comum, infelizmente também, mas muito triste mesmo, mas é muito comum a gente ver filhos recebendo pensão por morte e auxílio reclusão, né? Com muita tristeza a gente vê a questão do feminicídio, né? Então, não é tão incomum que algum homem venha a cometer o crime contra a sua esposa, ex-esposa, e aí a mãe vem a falecer e o pai vai recluso. Então aquele menor vai receber pensão por morte, porque a sua mãe infelizmente faleceu e ela era segurada da Previdência, e vai receber auxílio reclusão, porque numa tristeza imensa o próprio pai, né, tirou a vida ali da mãe. Então aquele filho ali que ficou órfão de mãe e ainda está com o pai preso, e aí vem a receber pensão por morte e auxílio reclusão concomitantemente. Infelizmente isso ocorre demais. Então pode receber 2 pensões por morte, como pode receber uma pensão por morte e um auxílio reclusão. Estou sendo repetitivo, porque é muito triste mesmo, né? Mas infelizmente isso acontece muito. Outra causa de extinção perde o direito, né, à pensão por morte o cônjuge ou companheiro ou companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento, fraude na união estável, formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário apurado em processo judicial, assegurado, lógico, o direito ao contraditório e à ampla defesa. É muita denúncia de vizinho, de parente, dizendo que essa pessoa aí era cuidadora dele, casou ele já morto de doente, muito doente, ela casou aí com ele, criou provas de união estável junto com não sei quem, em conluio com não sei quem. É muito comum esse tipo de denúncia, né? Tinha uma prática de, não, a sobrinha casou com o tio, sendo que ele já estava quase moribundo, a mãe dela deu a ideia, minha filha, eu vou casar você com meu irmão porque ele já vai quase morrer e a pensão dele é de alto valor. Enfim, a gente tem que trabalhar com presunção de boa fé, mas infelizmente teve muito caso
de constituição de união estável, de casamento de forma forçada, fraudada, para se ficar com pensão por morte previdenciária. Por isso que foi criado esse parágrafo específico, esse artigo, trazendo essa informação. Mas aí tem um detalhe de que tem que ser apurado em processo judicial. Por isso que, como dito agora há pouco, reforça-se que é importante que o dependente que se sente prejudicado, ele ingresse com ação judicial contra esse falso dependente, digamos assim, pseudo-falso dependente. E o INSS, no caso de receber denúncia, ele até faz a apuração administrativa, mas em regra tem que entrar com ação judicial também, né? Tem que ser analisado em processo judicial, é o que diz a lei, né? É o que diz o decreto. Então, apurado em processo judicial, para assegurar direito a contraditório e ampla defesa. Aí a cessação da pensão por morte, né, em regras claras, né, e aí não é aquelas exceções que a gente acabou de ver, a cessação, o pagamento da cota individual da pensão por morte, ela encerra pela morte do próprio pensionista, lógico, né, o dependente faleceu, então não transmite, mas vamos lá, vamos explicar com calma. Uma viúva recebe a pensão por morte do seu falecido marido. Aí, digamos que ela casou novamente. Mas espera aí, professor, ela casou novamente e isso não faz a pensão por morte dela encerrar? Não, de jeito nenhum. Isso é um mito. É um mito. Ah, professor, então quer dizer que a viúva que recebe pensão por morte, ela pode casar de novo? Pode, claro. Pode, né? Como diria aí as mídias, ela tem direito a ser feliz, né? Como diria aí alguns memes que até tem. Tem que ser feliz, então eu consegui um outro amor, beleza. Não tem problema nenhum, ela não cessa a pensão por morte dela. O que o pessoal faz confusão, o que muitos fazem confusão, é porque ela não vai poder ter um acúmulo de 2 pensões por morte porque 2 maridos morreram. Digamos que ela casou novamente e esse segundo marido morreu também. Aí ela não pode ficar com 2 pensões, ela vai escolher a mais vantajosa, né? Em regra, a mais vantajosa é a que tem o maior valor, né? Então, é isso. Ela não pode ter 2 pensões. Mas ela, claro que ela pode casar de novo e isso não faz extinguir a pensão por morte. Mas vamos lá. Mas aí ela vem a falecer. Ela recebeu uma pensão por morte do primeiro marido e ela vem a falecer. Esse segundo marido tem direito? Claro que não. Né? A pensão, ela cessa com o óbito do dependente e aí ela não se transmite. Agora, não, professor, mas ela recebia a pensão e tinha um filho dela, seja menor de 21 anos, seja inválido, que quando foi feita a pensão por morte, ela nem requereu no nome dele, botou só no nome dela. Aí é outra história, né? Aí é outra história. Porque na data lá do óbito do instituidor, esse filho teria direito, né? Esse filho teria direito. Mas aí existe uma série de situações. Digamos que esse filho, ele na data do óbito do seu pai, ele tinha, digamos que ele tinha 15 anos de idade. Não tem invalidez, ele tinha 15 anos de idade. Ele era para ter constado no rol de dependentes, mas a mãe na época fez a pensão botando só ela mesma. Acontece. Mas aí já se passaram 10 anos, naquela época o garoto tinha 15 anos, agora ele já é um adulto de 25 e a mãe faleceu agora. Ah, professor, mas agora ele vai poder requerer aquele período lá, aquele lapso, né? De que ele era para ter recebido dos 15 até os 21 durante 6 anos. Não, mas a mãe dele já recebeu. A mãe dele já recebeu, então está pago o benefício. Então, tem várias situações que tem que ser analisadas. Ok? Agora, o benefício cessa, como regra, pela morte do dependente, né, do pensionista. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão, ao completar 21 anos de idade, exceto se ele for inválido. E aí a invalidez tem que ocorrer anterior aos 21, ou como já dito, a invalidez pode até ter ocorrido posterior aos 21 anos de idade, mas antes do óbito do segurado instituidor. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão inválido, pela cessação da invalidez. Imagine que eles eram dependentes inválidos, mas aí essa invalidez cessou. Aí eles deixam de receber a pensão por morte. E foi incluso aí o inciso 3A, né? Para o filho, o enteado, o menor tutelado
ou o irmão que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, pelo afastamento da deficiência, né? A deficiência deixou de existir e aí deixa de receber a pensão por morte. Esse inciso 4 é interessante, né? Pela adoção para o filho adotado que receba pensão por morte dos pais biológicos. Então imagina que um garoto ficou órfão, pai e mãe faleceram num acidente, enfim, qualquer acidente, infelizmente. E aí ele passou a receber pensão dos pais biológicos, pensão por morte do pai, pensão por morte da mãe, mas ele foi adotado. Com a adoção, subentende-se que quem está adotando tem meios de prover aquela criança, aquele menor. Então ele foi adotado, então a família que está adotando ele vai sustentá-lo, vai criá-lo. Então a pensão deixa de ser concedida, ela é cessada. Aqui é um inciso que pode ser polêmico, mas aqui é muito mais para o melhor, a maior e melhor proteção do menor. Para a maior e melhor proteção do menor. Mas como, professor? Ele está deixando de receber as duas pensões dos pais biológicos, que ele ficou órfão. Como é que isso está protegendo ele? Mas para evitar também que exista a adoção com intuito distorcido dessa criança receber duas pensões de alto valor e alguém querer adotar ele só para poder usurpar, né? Administrar, usufruir desse dinheiro que é da criança. Então, está adotando? Tem condições de criar, tem condições de sustentar, então a criança adotada deixa de receber a pensão dos pais biológicos. Pontozinho um pouco polêmico, mas aqui eu até vou expor meu pensamento e eu entendo que está correto. Eu acho que é viável, é positivo essa proteção legislativa, porque foi adotado e deve sim ser sustentado no sentido positivo da palavra pelos novos pais, pelos pais adotivos, até porque a adoção a gente tem que, mais uma vez, presunção de boa-fé, então ali é o amor, é a vontade mesmo de criar aquela criança que deve prevalecer, ok? Para o cônjuge ou companheiro ou a companheira, né? No caso, se inválido ou com deficiência, pela cessação dessa invalidez, pelo afastamento da deficiência. E olha aí, a gente falou várias vezes que não tem carência, não tem carência, não tem carência. A pensão por morte não tem carência. O que tem são requisitos para quem? Para o cônjuge e companheiro. Quais são os requisitos? Que o segurado tenha vertido 18 contribuições e que essa união estável, ou que esse casamento seja superior a 2 anos. Professor, e se não tinha 18 contribuições, se não tinha união, casamento superior a 2 anos, aí vem para cá, ó, cessa com 4 meses. A pensão é concedida só por 4 meses. Né? Em 4 meses ela será cessada. Se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento união estável tiver sido iniciado há menos de 2 anos antes do óbito. Esse ponto sempre gera uma certa confusão. E a questão de como você deve provar, quais provas eu consigo desse casamento. Quando é casamento, tem a certidão de casamento, né? Mas é a questão da união estável. E também pode ter casamento que se casaram fazia só 6 meses, mas pode-se comprovar que estavam juntos há mais de 2 anos. Então, infelizmente estavam juntos já fazia 5 anos, mas se casaram só faz 6 meses, não adianta nem eu lutar. Não, você deve lutar, questionar, provar que apesar da certidão de casamento ser só de 6 meses anterior ao óbito, mas que eles estavam juntos já há muito, muito, muito tempo. Ok? Porque exatamente a gente entra na questão da comprovação da união estável. O que é que diz agora o decreto 3048 de 99, atualizado pelo decreto 10410 de 2020? Só pede 2 documentos. Antigamente a prova da união estável eram 3 documentos. Eram 3 documentos. Antes do decreto 10410 de 2020 eram 3 documentos. Agora são só 2. Só que desses 2 documentos tem que ter pelo menos um inferior a 24 meses do óbito. Então a gente coloca assim, tem que ter um
com mais de 24 meses. Um documento de união estável que prova que eles estavam juntos há mais de 2 anos. E tem que ter um de menos de 24 meses. Por quê? Qual foi a ideia do legislador? Um documento acima de 24 meses, um documento com mais de 2 anos, que é para provar que eles já estavam juntos há muito tempo. Beleza. Agora, um documento inferior a 24 meses para mostrar que eles estavam juntos na data do óbito. Porque, olha, é muito, mas muito comum a situação de que já estavam separados, mas nunca fizeram um divórcio. Aí tem lá a certidão de casamento. Aí a pessoa, né, o cônjuge vai requerer a pensão por morte. Não, eu sou casado com ele no civil, eu tenho direito. Não. Ali virou um mero papel, porque vocês já estavam separados há muito e muito tempo. Né? Cabe ao INSS provar que estavam já separados há muito tempo, ou um outro dependente que se sente lesado. Mas partindo da ideia de que todo mundo é correto, que todo mundo é honesto, então se a pessoa sabe que já estava separada há muito tempo, mas eu estou com a certidão de casamento no civil e a gente nunca se divorciou. Posso requerer a pensão por morte? Já estava separada há muito tempo? Já fazia muito tempo. Já fazia 5 anos, 8 anos, 10 anos que a gente já tinha se separado. Eu moro em um local, ele mora em outro. A gente já estava separado há muito tempo. Ou até a gente morava na mesma casa, mas a gente não era mais marido e mulher não, todo mundo sabe. Aí você não faz jus à pensão por morte. Sempre pontos delicados, mas aí sempre é a questão da comprovação. Tá? Então, considere-se união estável aquela configurada na convivência pública, contínua, duradoura entre pessoas, estabelecido com intenção de constituição de família. Eita, ponto polêmico, professor. Porque eu conheço um casal que é assim, Eles são casados. Eles são marido e mulher. Para a sociedade, todo mundo diz, é a Maria do Antônio. É o Antônio da Maria. Só que ele tem uma amante, ele tem uma outra mulher. Aí vem para cá. Essa outra companheira, ela vai ter que comprovar que tinha união estável com ele. Nesses termos aqui, pública, convivência pública. Andava de mãos dadas nas praças, pela cidade, todo mundo sabia que era ela lá, né? A Francisca era também Francisca do Antônio. O Antônio também era da Francisca. Aí entra aqui na questão da convivência pública, contínua, duradoura, com intenção de construir família. Então, assim, em regra, vamos colocar o homem só como didático, né? Mas pode ser a mulher também. O homem casado, ele tem uma outra mulher, mas é às escondidas, né? Se usava muito o termo de concubina, não vai ser reconhecido. Agora, essa outra mulher, essa outra companheira era público, né? Aí pode vir a ser reconhecido nesses termos aqui. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporâneo dos fatos, produzido em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito, ou do recolhimento à prisão. Lembra que a gente falou que o auxílio reclusão ele vem beber da fonte da pensão por morte? Está aqui o exemplo clássico. Então, as provas de união estável ou de dependência econômica, né? As provas de união estável e de dependência econômica, melhor dizendo, exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento da prisão, caso de auxílio reclusão, não admitida prova exclusivamente testemunhal. Só prova testemunhal não, eu tenho que ter uma prova documental para daí eu poder produzir a prova testemunhal. Professor, e onde é que eu produzo prova testemunhal? JA, justificação administrativa. Aí é a produção de prova testemunhal dentro do processo administrativo previdenciário, ok? Eu não posso ter uma prova de união estável só sendo testemunhal. Eu tenho que ter uma documental para daí eu pedir a testemunhal, que é a JA. Olha o quadrinho para você entender as possibilidades de requerer JA. E aí a gente tem a seguinte situação, né? Pensão por morte concedida pela faixa etária, pensão por morte concedida por apenas 4 meses, pensão por morte indeferida.
Eu posso ter uma JA que vai ser aceita e uma JA que não vai ser aceita. Por quê? A justificação administrativa, você, advogado, você vai fazer o requerimento dela lá na sua petição inicial. Quando você faz o protocolo, o requerimento de pensão por morte, aí você diz, preciso de JA. Favor agendar uma JA para se ouvir testemunhas, né? Então você vai fazer o requerimento da JA. O servidor vai analisar o seu requerimento de JA e vai dizer se concorda ou não. Se ele concorda, ele vai agendar. Se ele não concorda, ele vai ter que fundamentar o indeferimento do requerimento da JA, que é a prova testemunhal, que é muito utilizado realmente para a questão da comprovação da união estável. Outro exemplo que é muito utilizado a JA é para a comprovação da qualidade de segurado especial, trabalhador rural, é outro motivo também de pedido recorrente de JA. Mas a comprovação da união estável, disparado, é quando mais se pede JA. E aí tem um quadrinho aí, vamos entender. Na primeira coluna diz, eu tenho prova de até 24 meses, ou seja, provas de menos de 4 meses. Aí na primeira coluna diz que, eu tenho uma. E eu tenho prova posterior a 24 meses. Perdão. Eu tenho prova posterior a 24 meses, também tem uma ou até mais. Então está comprovado, dependente de pensão por morte. Precisa de JA? Não, não precisa. Eu já tenho uma prova menor que 24 meses, tenho uma prova posterior a 24 meses, então, beleza, já entro eu, dependente, na regra da faixa etária. Agora, eu tenho duas provas superiores a 24 meses. Né? Prova que eu estava junto com ele 3 anos atrás, mas não consigo provar. Deixa eu só corrigir. Provo que eu estava com ele na data do óbito. Tenho duas provas até 24 meses. Duas provas até 24 meses. Mas não tenho nenhuma prova acima de 2 anos. A gente realmente só estava junto agora. Nos últimos 6 meses, 1 ano. Comprovadamente é só isso. 2 ou mais provas até 24 meses. Estava junto, perto do óbito. 0 provas posteriores a 24 meses. Estou na segunda linha aí, né? Do quadradinho. Então, está comprovado a dependência, sim, só que somente até 24 meses perto do óbito. Tem como fazer JA? Nesse caso, não. Vou receber eu por 4 meses. Vamos para a terceira linha, né? Terceira linha aí, na primeira coluna. Tenho provas até 24 meses? Tenho 2 ou mais. Tenho provas até 24 meses. Estou com ele, estou com ela ali perto do óbito, até 24 meses. Tenho prova superior a 24 meses? Provas posterior a 24 meses? Tem uma só ou mais? Sim, comprovadamente. Então já vai para a regra da faixa etária. Tem uma prova até 24 meses. Vamos para a quarta linha, né? Quarta situação. Uma prova até 24 meses. Uma prova até 24 meses. Ok. Estava junto com ele ali perto do óbito. Nenhuma prova que acima de 24 meses. Não tenho nenhuma prova que estava junto há mais de 2 anos. Mas, então, não ficou, né? Não ficou comprovado. Na quarta linha tem um não aí comprovado? Não, não ficou comprovado. A questão de dependente. Mas aí eu posso pedir a JA. Porque eu tenho uma prova até 24 meses, estava com ele junto até a data do óbito, então eu posso fazer JA para provar que eu estava com ele há mais de 2 anos, né? Há mais de 24 meses. Posso fazer a JA. E aí, posso receber durante 4 meses de pagamento. Agora, nenhuma prova até 24 meses e só uma bem antiga que eu estava com ele há mais de 2 anos, há mais de 24 meses. Nenhuma prova que eu estava junto com ele na data do óbito, né? Ele faleceu, eu não estava nem perto, não sou declarante, não morava mais com ele. Ah, mas eu tenho 2 ou mais provas de mais de 24 meses. Mas aí não está comprovado, nem pode fazer JA, não vai receber pensão por morte. Esse quadradinho é sempre bom ser consultado. E aí a lógica é simples, né? Então, eu tenho que ter provas perto do óbito para provar que eu estava junto com o falecido. Ou com a falecida. E aí eu tenho que ter provas que estava com ele há mais de 2 anos. Isso para eu ir para a regra da faixa etária. Se eu não conseguir provar mais de 2 anos, aí eu fico só recebendo por 4 meses.
Se eu só provo que eu tenho provas acima de 24 meses, mas cadê a prova que você estava junto, perto do óbito? Se eu só tenho provas antigas, provas superiores, aí eu não vou receber de jeito nenhum, tá? Então, vou resumir assim, ó. Tenho provas anterior a 24 meses. Então, tenho provas de que estava com ele perto da data do óbito, certo? Então, de cara, eu já vou conseguir receber pelo menos 4 meses. Para eu ir para a faixa etária, para a regra da faixa etária, aí eu tenho que ter provas acima de 2 anos, que eu estava com ele há mais de 2 anos. Aí eu vou para a regra da faixa etária. Aí vai ser de acordo com a minha idade. Se eu tenho mais de 45 anos de idade, vou receber a pensão de forma vitalícia. Agora, se eu só tenho provas que estive com ele, que fui companheiro dele acima de 2 anos, mas cadê que estava junto? Aí não vai ter direito, né? Notoriamente, porque para evitar que a pessoa receba sendo que não estava mais nem junto. E aí vem um detalhe, da certidão de óbito, é importante ser o declarante do óbito, o mesmo endereço, está lá na certidão de óbito dizendo que o falecido morava em tal casa e que é o seu endereço, né? Tudo isso baseado na verdade. Porque pode acontecer de que alguém vai declarar o óbito porque você está sem condições e lá coloque o endereço errado. E aí a certidão de óbito vira uma prova contrária, dizendo que você não estava junto com ele, sendo que você estava. Então tem que ter cuidado na hora da certidão de óbito. E você tem que saber, você advogado, administrar as provas. A gente sempre colocou como prova de união estável a questão do mesmo endereço. Então, o casal lá tem a conta de água no nome dele e a conta de luz no nome dela. Considerando que as ruas estão corretas, porque às vezes uma diz um endereço, outra diz outra, porque a rua tem 2 nomes. Essa rua aqui é conhecida como Rua Belo Horizonte, mas depois foi mudada para a Rua Curitiba. Ah, mas aí você tem uma conta de água no nome e a conta de luz no outro, tem que ter esse cuidado. Mas a questão de saber utilizar a prova no sentido assim, ó. Você tem uma prova que estavam juntos acima de 2 anos. Digamos que certidão de nascimento de um filho. Aí você tem a conta de água e conta de luz também, que é outra prova. Aí você vai pegar uma conta de água e uma conta de luz de 2 anos atrás? Não. Aí você vai pegar uma conta de água e uma conta de luz ali, recente, de 1 mês, 2 meses. Aí você tem uma prova acima de 24 meses e uma prova ali anterior a 24 meses. A gente chama de provas permanentes, né? As provas de endereço. E o contrário também. Digamos que você tenha uma certidão de nascimento de uma criança que nasceu agora. A criança nasceu só faz 2 meses, 4 meses, 6 meses do óbito. Então a certidão de nascimento desse filho em comum vai ser uma prova anterior aos 24 meses. Mas agora eu preciso de uma prova posterior a 24 meses. Lembra do comprovante de endereço? Se eles estavam juntos esse tempo todo, do mesmo jeito que eles têm comprovante de endereço recente, do mês do óbito, eles têm comprovante de endereço de 2, 3 anos atrás, porque eles estavam juntos o tempo todo. Então, o comprovante de endereço é um exemplo de prova permanente, que eu posso usar o comprovante de endereço mais recente ou eu posso utilizar o comprovante de endereço mais antigo. E aí você, como advogado especialista, na prática administrativa previdenciária, você vai saber utilizar a prova da melhor forma. Ok? É isso aí, muito obrigado, vamos lá, continuar estudando e até breve.